Palavra de hoje do Salmo 37, versículo de número 3. O Senhor firma os passos do homem que Ele ama e cujo coração agrada a Deus. Na trajetória das nossas vidas, por melhor que você procure ser, você sempre vai encontrar oposição. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, enfrentou muita oposição. E não foi a oposição de um pequeno grupo. Foi a oposição daqueles que era para ser a nação de Deus, a nação de Israel. Então é mais do que natural que você enfrente no seu seio familiar, no seu local de trabalho, no seu convívio social, as lutas por ser uma pessoa de Deus. A pessoa que é de Deus, ela é diferente. Ela é diferente porque ela pensa diferente. Ela não tem o pensamento de quem vive aqui e ama isso aqui e pretende viver o resto da vida aqui e que busca os deleites daqui. A pessoa que tem Deus no coração, ela está ligada no céu. O seu tesouro está armazenado onde nem a traça nem a ferrugem consome. Se olharmos para o ministério de Jesus Cristo, vamos encontrar Jesus várias vezes se distanciando dos seus discípulos para falar com o Pai. Vamos encontrar Jesus dizendo que a alegria dele era fazer a vontade do Pai. Que o prazer de fazer a vontade do Pai era um prazer tão deleitoso, tão maravilhoso como o prazer de quem está a comer ou a beber. E os discípulos não entendiam isso. Quando Jesus fazia aquelas longas caminhadas, os discípulos queriam oferecer: Senhor, beba, coma, o Senhor está com fome. Ele realmente estava. Havia uma necessidade no seu corpo, porque ele era Deus em forma corpórea, de homem. Mas ele dizia: a minha alegria, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Tentado, depois de 40 dias, ele diz para o inimigo que o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então todas as pessoas que estão aqui nesta terra, mas que vivem com pensamento no céu, que vivem trabalhando para ter uma vida eterna, porque sabe que ela virá, e aquele que há de vir virá e não tardará, essas pessoas são amadas por Deus. Deus tem um carinho por elas, porque Deus sabe que elas têm Ele no coração. Elas vivem aqui, cumprem a sua missão aqui, pregam a palavra aqui, fazem o bem aqui, mas o seu pensamento, a sua mente, está na vida eterna. Que o seu sonho, o seu desejo está em um dia estar caminhando com Deus. Por isso que o mundo rejeita, por isso que o mundo não aceita, por isso que o mundo às vezes não compreende. Aqui nós trabalhamos, nós lutamos, conquistamos o que tem que ser conquistado, oferecemos conforto à nossa família, fazemos o bem a todas as pessoas que participam da nossa vida, mas o nosso pensamento está lá. E quando a palavra diz que Deus firma os passos, firmar os passos é Deus sustenta. Quem não tem os passos firmes anda cambaleante, ora tomba para um lado, ora tomba para o outro. Mas quem tem os passos firmes está firmado aonde, irmãos? Na rocha, em Jesus Cristo. E eu pergunto a você agora que está me ouvindo aí: o que é que tem nessa vida para você firmar os passos nessa vida? Nada. O que é nessa vida que não seja transitório, temporário, fraco, frágil? Nada. Tudo nessa vida é assim. Se você for analisar, você já imaginou os líderes que o povo elegeu como seus líderes? Já imaginou um cantor famoso cantando "Os meus heróis morreram de overdose"? Não, o nosso herói não morreu de overdose. O nosso herói morreu de braços abertos, derramando o seu sangue, lúcido. O nosso herói na cruz dizia: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. O nosso herói diz: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar, e virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós comigo.
Esse é nosso herói. Aí está a diferença. Enquanto alguém se espelha nos homens da terra, no meio da sua fragilidade, da sua fraqueza, das suas imperfeições, nós nos espelhamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que resgatou a humanidade para Deus, aquele que reconciliou a criatura com o Criador, aquele que deu o seu sangue, a sua vida, para nos levar de volta ao paraíso. Esse é o meu herói, é o herói da pastora Ângela, é o seu herói. E ele tem um nome lindo, maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Ele é conhecido como Cordeiro, Cordeiro Santo. Aquele que diz: tem alguém maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus irmãos? Pois é, ele é o primogênito de Deus. O meu herói, o seu herói, o herói da pastora Ângela, um dia ele olhou todo aquele trono de glória, em meio a cânticos belíssimos, entoados por anjos maravilhosos, e disse: eu vou na terra e vou conquistar com dilacerado meu corpo, com derramado meu sangue, povos e nações, para que eles venham para cá, para que eles possam viver o que eu vivo ao teu lado, Pai. E ele disse um dia ao pai dele assim: eu quero que eles sejam como eu, como tu, Pai, que eles vivam essa felicidade que nós temos, essa plenitude do mundo espiritual. Talvez hoje seja um dia de você desapegar um pouco da terra, assim, dizer assim: não, eu não tenho heróis aqui na terra. O meu herói, ele está nos céus e faz tudo o que ele apraz. E ele tem cuidado de mim, ele tem firmado meus passos, ele tem me sustentado, ele tem evitado as ciladas do inimigo, ele tem determinado a seus anjos que me guardem, que me protejam, que me livrem de tantas bocas malignas, de tantas falsas testemunhas, de tantas pessoas mal intencionadas. Ele tem evitado. Sabe por quê? Porque o seu herói, ele te ama de uma maneira tão inexplicável, que um dia você vai olhar para ele e vai dizer assim: é por isso que eu não entendi aquele amor. É por isso que eu não compreendia que a cada passo errado que eu dava, havia um novo caminho a ser trilhado. E havia teus braços a me abraçar e a dizer: venha comigo, não temas, eu sou contigo, não te assustes, eu sou teu Deus. O que é que você está passando agora? O que é que você está sofrendo agora? Quais são as dúvidas que permeiam a sua mente? Tem dúvidas? Tem medos? Tem angústia? Às vezes, pensamentos que nos levam à incerteza daquilo que os nossos olhos carnais não podem ver. Mas temos uma certeza: tem um Deus com os ouvidos inclinados e com os braços abertos, dizendo: eu sou contigo, eu firmo os teus passos, porque eu amo aquele que me ama. Decida-se hoje apenas caminhar com Deus, só isso. Olhe para o mundo como ele está e veja como ele será transformado. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído, tudo. Haverá novos céus e nova terra. E um governo mundial. Ele será o prefeito, o governador, o presidente, o rei Jesus, que vai governar com equidade, com amor, mostrando a todos nós que um dia sim vamos poder olhar para ele e dizer: que bom, Senhor, que o amor venceu de verdade. Esse amor que hoje está aqui falando ao seu coração, está dizendo: descanse, tenha paz, não se preocupe, tudo vai passar, só vai permanecer aquilo que é de Deus, porque Ele é eterno e Ele te ama. Pastor Ângela. Glória a Deus. Aí me diz, Círio, é lindo. Maravilhoso. Quando a gente quer agradar o coração de Deus, você vai entender que não é fazer o que o mundo quer que você faça, nem tampouco o que o mundo espera que você faça. Como o pastor falou, olhando para o ministério de Jesus, a gente vê que, assim como é nos dias de hoje para nós, o mundo espera. As pessoas que não conhecem a Cristo esperam, por exemplo, que a gente dê resposta à altura da situação.
diante da incredulidade do que Deus faz conosco e através de nós, nos provocando para agir conforme o mundo quer e espera. Como foi com Jesus, diante da incredulidade dos seus irmãos que disseram: quem procura ser conhecido, vai para um lugar que realmente apareça. Vai lá para a Judéia. Não faz nada em oculto, manifesta-se ao mundo. Imagina você com todo o poder diante de tudo que o Pai lhe concedeu a fazer, lhe entregou como missão, você ouvir isso. Ai, gente, né, na nossa humanidade, você sabendo que pode responder, mas não responde. Por quê? Porque você não vai fazer o que os outros querem que você faça. Você vai fazer o que o Pai espera que você faça. Agradar o coração de Deus, agir no tempo certo do Senhor, cumprir o que Deus mandou você fazer, mas dentro do tempo do propósito dele. Ah, irmãos, como a gente aprende caminhando com Deus, compreender o que é a vontade do Pai. É o Senhor dizer: não importa o que digam, só faça o que eu falei. Não importa o que esperem o que você faça, só cumpra o que eu te disse. Por isso que nesse momento em que Jesus está com a mulher samaritana, quando os discípulos chegam com a comida, e Jesus vai dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai realizar a obra para que Ele me enviou. O discípulo fica: como assim? Alguém deu comida para ele? A satisfação do Senhor, e é o que nós aprendemos também para agradar o coração de Deus, é fazer o que o Pai quer que a gente faça. Por isso que muitas vezes a gente está cansado e ninguém entende porque que ainda assim a gente está disposto para servir. Ainda assim a gente faz o bem. Você já parou para pensar quantas vezes você estava cansado como Jesus estava aqui? Jesus havia caminhado muito. Ele parou, a Bíblia diz que ele estava cansado. Mas esse cansaço não impediu dele agradar o Pai num encontro que mudaria a vida daquela mulher e através dela toda uma cidade, toda uma comunidade. Não é assim não que você faz às vezes, ninguém vê, né? Mas Jesus vê. Quando você chega, por exemplo, em casa e você está tão cansado e você vê uma mensagem de alguém desesperado e você liga para essa pessoa e faz uma oração com ela, quando é você que estava precisando de oração. Quando você consegue perceber que o seu pouco vai fazer a diferença na vida do outro. Quando você se dispõe nesse esforço, não é de aparecer e de receber aplausos de homem, mas de alegrar o coração do Pai. Sabe, você se dispõe a diminuir-se para que o Senhor cresça. Quantas vezes você se colocou na posição de quem estava errado para constranger alguém no amor de Deus? Quando era para você receber um pedido de perdão, mas foi você quem pediu perdão e constrangiu essa pessoa, fazendo ela entender que Deus está na sua vida e atraindo o olhar dela para a pessoa de Jesus Cristo, porque ela vê uma transformação na sua vida e só pode ser Jesus. Quando você abre mão de coisas que você sonhou para viver os sonhos de Deus. Ontem eu fiquei impactada quando eu ouvi uma irmã e no momento em que ela pedia oração e conselho, ela falava de um sonho que o Senhor já havia realizado, mas que diante daquele sonho era tanto levante, tanta coisa, e ela disse: eu abro mão, pastora. Eu abro mão, eu entrego tudo. Porque se isso tirar a minha comunhão com Deus, se isso tirar o tempo precioso que eu tenho com o meu Senhor, eu abro mão. Eu prefiro a minha paz e a minha comunhão com Deus. E eu achei lindo aquilo, pastor. Porque ela estava abrindo mão de algo que ela tinha sonhado muito, mas ela estava dizendo: melhor do que tudo isso que o Senhor me ajudou a realizar é eu ter Ele na minha vida. Imagina como o Pai se alegra com isso. Estamos ao vivo, se agrada de um Pedrinho. coração desse. E eu fico imaginando Jesus com o Pai. Que eu olhando para o meu Pai terreno, eu vejo e eu sei que Ele fica feliz quando todos os filhos estão bem, está perto. E Jesus vendo o Pai dizendo: o Senhor os ama muito. E eu sei que muito agradará ao seu coração, todos eles aqui. Todos à mesa. Aleluia. Das bodas do Cordeiro.
Aí você sabe que só você pode fazer isso. É uma atitude sua, foi o que Jesus fez. Só Ele poderia nos reconciliar com o Pai. Só através dele a gente tem a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós temos esse intermédio, esse contato com o Pai. E ele se dispôs a fazer isso. Deixar o seu trono de glória, esvaziar-se, humilhar-se, ser obediente como está na palavra, até a morte e morte de cruz. Mas morreu, ressuscitou e o seu nome está acima de todo nome. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ah, irmãos, como é tremendo quando a gente permite Deus agir na nossa vida dessa forma. Quando você permite deixar Deus ser refletido em você. Eu escutei uma comparação esses dias, pastor, eu achei tão linda, tão incrível. E conversando com meus filhos, eu disse, gente, que coisa linda. Quando Jesus disse que nós somos sal e luz da terra, nós não temos luz em nós mesmos. Eu conversava com o meu filho mais velho, com o Benjamin também. Ele dizia, Graciano, a lua tem luz própria? E ele disse, não, mãe. Então como é que ela ilumina? Ele disse, porque ela reflete a luz do sol. Eu disse, assim é conosco. Jesus é o sol da justiça. E a luz que há em nós é a luz que vem dele. Nós refletimos a luz de Cristo. Você consegue entender isso? Oh, aleluia. Eu não sei como você está hoje, mas deixa eu te dizer. Pegue toda a situação, tudo que está ao redor da sua vida e deixe Jesus ser glorificado. Faça da sua vida todos os dias um lindo testemunho para a glória de Deus. Você é testemunha de Cristo Jesus. Então talvez você esteja aí e diga, ô irmã, mas está machucando, está doendo. Como é que você acha que Jesus estava? A gente não tem como parar, pastor, dizer assim, foi muito o sofrimento do Senhor. Como homem, ele sofreu todas as dores em silêncio, para que eu e você agora testemunhem da grandeza dele, do poder dele, aleluia, do que ele é, do amor dele. Verdade. Eu vou fechar dizendo isso porque isso foi tão impactante no meu coração. Esses dias lá, presta atenção, porque agora é aquele momento que o Senhor diz assim, vou falar com alguém de forma específica, especial. Abre parênteses aí, minha filha. Graciano estava em semana de prova. Graciano tem 14 anos. E aí, ele não tinha estudado o suficiente para fazer aquela prova. Eu cheguei em casa, depois do culto no lar, e disse, meu filho, é o seguinte, vou levar Benjamin para ele entrar no horário certinho da prova dele. Estuda mais um pouquinho, você entra no segundo horário. Eu volto para te buscar. Então, de casa para a escola tem uma distância razoável. E aí, naquele corre do dia a dia, que mãe, dona de casa sabe como é, eu olhei para ele e disse assim, meu filho, agora aproveite mesmo o tempo, estude mesmo, não despreza não meu sacrifício. O que eu estava dizendo para ele? Não despreza, que eu chego em casa correndo, que eu vou levar seu irmão, vou dar essa viagem, além do tempo, do cansaço, do combustível, ainda vou voltar para te pegar. Para o quê? Para que você se saia bem. Não despreza meu sacrifício. Ele está certo, mãe, eu vou estudar. Naquele momento o Senhor foi um brado assim, pastor. E o Senhor me fez lembrar do sacrifício de Jesus. Eu dizendo, Senhor, eu aqui, chamando a atenção do meu filho, dizendo para ele não desprezar um sacrifício que é ali. Dar 2 viagens, gastar um combustível, voltar para pegar ele de novo. E o sacrifício do Senhor? E o sacrifício de Jesus? Não despreze o sacrifício de Jesus. Caminhe, dando glória a Ele, fazendo a vontade dEle, exaltando o nome dEle, refletindo quem Ele é, se alegrando e de cabeça erguida, olhando para o alto, como o vencedor que Ele já nos fez na cruz do Calvário, seguindo triunfante com Cristo Jesus. Porque não pense que Jesus carregou aquela cruz e
foi para o Calvário como um perdedor, não. Ele foi triunfando, na certeza de que estava cumprindo a vontade do Pai. Aleluia. O está consumado não soou, eu estou derrotado. O está consumado foi brado de vitória. Então a gente tem que caminhar assim, alegre em Cristo, feliz pelo privilégio, a alegria de ter o nosso Senhor, a convicção de salvação no seu sacrifício santo e fazendo, cumprindo o que agrada a Ele. Então hoje, toma aí essa situação, o Senhor está te encorajando hoje para você se sentir feliz e sentir o coração do Senhor alegre com você nessa situação. Irmão, eu estou fazendo o quê? Se está murmurando, não murmura mais. Se alguém te feriu, pede perdão, constrange ela no amor de Deus. Mas se não foi eu que errei, não tem problema. Jesus também não errou e olha o que Ele fez para nos constranger no seu amor. Para mudar a nossa história, para cumprir o plano perfeito. Pega essa situação. Se essa atitude para mudar esse cenário aí, se essa atitude para dar glórias a Deus vem de você, não perde tempo e faz. Você vai ficar maravilhado. Um coração alegre porque agrada o coração de Deus. Deus te abençoe em Cristo. É verdade. Glória a Jesus Cristo. Cordeiro Santo. O seu, meu, da pastora Ângela, o nosso melhor amigo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.